Policial, estamos retornando aí com a continuação do algoritmo, né, do algoritmo Marsh. Passamos agora para a letra C. Então, do Marsh, letra C. Letra C, circulação e choque. Circulação e choque. Há quem diga que o operacional não precisa aprender sobre o assunto. Mas eu digo para vocês, aqui nessa letra, o operacional tem pelo menos cinco afazeres importantes para aquele operador ferido, no tratamento daquele operador ferido. Então, primeira delas, controlar, eu vou falar de cada uma, tá, separadamente, mas a primeira dela, controlar os sangramentos menores. Depois, identificar e ter como critério objetivo de gravidade. Qual é o critério objetivo de gravidade? Se essa vítima está em estado de choque hemorrágico, né, perda de sangue, ou não. Então, nós vamos falar sobre isso daí. Revisar os locais de sangramento, onde você colocou o torniquete, onde você fez o preenchimento com a gás hemostático. Identificar sangramentos não reconhecidos, hemorragias internas, pensar nisso. E aí, no nível mais avançado, né, se tiver um operador habilitado para isso aí, realizar, inclusive, reposição volêmica, né, para essa vítima e também administrar um medicamento muito importante para quem está nessa situação clínica e que pode diminuir a mortalidade dessa vítima. Então, são várias funções aí que a gente tem, tanto para o nível básico como para o nível avançado de quem vai realizar esse atendimento nesse operacional ferido. Então, inicialmente, lembra aquele primeiro vídeo que eu passei lá no M, onde o operacional lá, durante o combate, expôs a ferida, identificou que era um ferimento na coxa, que não estava sangrando e não tomou nenhuma atitude? Então, para ferimentos menores, para ferimentos com sangramento menores, a gente pode realizar o tratamento desse ferimento nesse momento. Então, aqui a gente pode utilizar, por exemplo, né, a bandagem israelense, né, que com certeza vai ser muito menos traumático ali para aquela vítima, né, causar menos dor e vai ser bastante efetiva no controle dessas hemorragias, tendo em vista que hemorragias menores, né, várias hemorragias menores, podem até levar a uma hemorragia maior. Então, a ideia é que você trate essas hemorragias menores nesse momento. Em seguida, nós vamos delimitar o estado de gravidade dessa vítima. E para isso, né, a gente vai pensar como critério de gravidade o choque hemorrágico, ou seja, uma perca de sangue muito importante, causando essa repercussão no organismo dessa vítima. O choque, nós sabemos que é a perfusão inadequada dos tecidos. Essa perfusão inadequada dos tecidos faz com que as células não recebam os seus nutrientes adequadamente e ela acaba entrando em falência. Então, esse é um critério, né, de escolha de gravidade para essa vítima que foi ferida e que perdeu muito sangue. E como é que a gente faz isso? Precisa ser médico, precisa ser enfermeiro, precisa ter equipamentos ultramodernos para realizar isso aí? Não. Nós precisamos somente de três dados clínicos. 3 dados clínicos. O primeiro deles, né, lembra que a gente já comentou, né, lá no M, quando a pessoa perde sangue, ela tenta manter o sangue para os órgãos nobres. Então, o que ela faz com a parte dos vasos periféricos? Ela faz o que nós chamamos na medicina de fechar a periferia. Então, ele diminui, né, o calibre desses vasos, já falamos, né, a liberação de catecolaminas na corrente sanguínea, ele diminui de calibre, de tamanho, e, consequentemente, evita que o sangue chegue, né, até as extremidades, né, até a musculatura, os ossos, que, vamos colocar assim, aguenta mais tempo de desaforo sem esses nutrientes.
Uma das coisas que pode acontecer, né, no estado de choque, é você não conseguir sentir o pulso radial. O pulso que normalmente a gente avalia, né, aqui na região do punho e identifica se ele está presente ou não diante do estado de choque. Como eu falei, porra, Silvestre, vou ter que ficar aprendendo a checar o pulso. Realmente, às vezes numa primeira fase que você está ali estressado, que você está atendendo seu parceiro, que você trocou tiro, realmente às vezes dificulta um pouco. Mas se você não conseguiu sentir o pulso, você tem um próximo passo para verificar se realmente você está com dificuldade, né, de sentir o pulso, ou se realmente ele não tem pulso mesmo radial, né? Então o próximo passo seria o quê? A gente ir até a nossa periferia, nosso dedo mesmo, né, e verificar o quê? O tempo de enchimento capilar. Por quê? Se a artéria radial está fechada, né, ela não está permitindo que o sangue chegue adequadamente aqui na extremidade, consequentemente, né, a sua coloração, o tempo de retorno da coloração do seu dedo também vai estar, porque não tem sangue adequado aqui. Então, se você apertar o seu dedo agora nesse momento e soltar, você vai ver que vai levar um tempinho para voltar a cor, 1 segundo, 2 segundos. Agora, se essa vítima realmente está em estado de choque e essa artéria radial não está permitindo que o sangue chegue até a sua extremidade, quando você apertar o dedo e soltar, ele vai levar muito mais tempo do que isso. Então, isso confirma, né, aquela dificuldade que você teve de pegar o pulso radial, ou seja, é um sinal de choque. Então, não sentiu o pulso, mas será que é o pulso mesmo? Então, vamos para o tempo de enchimento capilar. Tentei ver o enchimento capilar, nossa, demorou 5, 6, não voltou a cor, né? 5, 6 segundos, não voltou a cor. Então, é bem provável que como causa disso é o choque hemorrágico. E por último, e o mais confiável dele, é o nível de consciência. Quem já se envolveu com ocorrência, né, com pessoas que perderam sangue, vai poder compreender melhor até o que eu estou dizendo. Mas numa primeira fase, quando a pessoa começa a perder sangue, a tendência dessa pessoa ficar mais agitada e apresentar confusão mental. Por quê? Num primeiro momento, ela até consegue manter o sangue para o cérebro, né, para o coração, e ela consegue ainda manter um nível de consciência razoável. A partir do momento que esse sangue não é mais suficiente nem mesmo para irrigar o cérebro, começa um estado confusional, um estado de agitação dessa vítima. Então, muitas vezes você tenta tranquilizar essa vítima e a vítima não consegue compreender o que você está falando para ela. Por quê? Esse cérebro não está sendo bem irrigado. E mesmo que você tente acalmá-la, que você tente pará-la no local, você vai ter dificuldade. Então, esse é um primeiro sinal, né, que o sangue não está chegando adequadamente no cérebro. Por conta disso, ele está tendo essa agitação. E um sinal mais tardio é quando eu costumo dizer que literalmente desliga o disjuntor, o disjuntor dessa vítima. Ou seja, essa vítima ela realmente fica bastante sonolenta e pouco responsiva, que é uma fase já bastante avançada do choque. Por quê? Como não chega sangue nem mesmo para o cérebro, ele realmente, vamos colocar assim, ele desliga o disjuntor, ele para de responder, né? E aí, inclusive, tem aqueles ditados populares, né? Não deixa a vítima dormir, acorda a vítima, né? E, na verdade, essa vítima ela está em um estado avançado de choque, por não receber nem sangue no cérebro, ele acaba entrando num nível mais de inconsciência. E mesmo que você tente estimular essa vítima tende a não responder. Então, essas alterações, né, do nível de consciência, elas são patognomônicas, vamos colocar assim, num estado de perca de sangue importante e de choque hemorrágico. Então, com esses 3 dados clínicos, rapidamente, que o senhor já pode estar, inclusive, já pensando lá na letra M, como uma recomendação da diretriz do TC3, associado com a pele fria, associado com a pele pegajosa, com sudorese fria, né? Às vezes cianose labial. Juntando com esses 3 dados clínicos, você tem o diagnóstico de choque e
operacional com choque indica um estado de gravidade importante e você sabe que essa vítima necessita chegar em uma instalação médica com recursos o quanto antes. Ele vai precisar de reposição volêmica, vai precisar de tratamento mais adequado e vai precisar de sangue, né? Reposição volêmica com sangue. Lembre-se, né? Se o torniquete for aplicado, não deve ficar afrouxando periodicamente, né? Então a gente já falou isso para vocês. Qualquer situação que você for afrouxar pode causar uma perda adicional de sangue, isso é inaceitável para quem já perdeu sangue, então não devemos mexer nesse torniquete. Assim que possível, né? Assim que possível, a diretriz, né, do TC3, aí está a referência, ela indica que você pode mexer nesse torniquete, né, com alguns critérios, né? A gente pode tirar aquele torniquete da situação emergencial e colocar ele próximo da lesão. Então, existem alguns critérios e ele, inclusive, sugere que você faça isso. Mas, para isso, né, a gente tem que ter treinamento. Então, para exemplificar, né, uma pessoa com choque, nós trouxemos esse vídeo, né, que aqui, inclusive, uma pessoa que não é da área de saúde, né, ele relata ali no vídeo, ele indica os sinais de choque e de gravidade dessa vítima, praticamente olhando para essa vítima, né, sem realizar nenhum dos 3 procedimentos que a gente sugeriu aos senhores. Então, acompanhe o vídeo. Tá chocado, Vini. Tá chocado. Ele vai morrer. Vai. Ele tinha que ter pensado no filho dele antes de fazer merda. Onde foi o tiro? Nas costas. Que lugar? Alto ou baixo? Então aqui, ó. Uma aqui, ó. Tá vendo? Na lateral. E um nas costas. Tá vindo a ambulância? Oi? Tá vindo a ambulância? Resgate, não. Chamou. Foda. Tá chocado. Assim, os senhores podem reparar a situação clínica dessa vítima. Então, a pele fria, pegajosa, sudoreico, pouco responsivo, né? Praticamente teve resposta somente à dor, né? Quando a pessoa foi apertar esse torniquete nele. Então, sem fazer os 3 parâmetros clínicos, né? Que é pegar o pulso, o tempo de enchimento capilar, somente olhando, né, o nível de consciência, pele fria, pegajosa, facilmente, né, qualquer pessoa, mesmo que não seja da área de saúde, consegue identificar que é um sinal de gravidade e que essa vítima está em choque e ela vai precisar chegar a uma instalação médica com recurso o quanto antes. A diretriz também traz como possibilidade de manobra do operacional você deixar o torniquete de forma emergencial para uma forma controlada. Então, é previsto na diretriz que você realize esse procedimento, ou seja, saia do alto e apertado e venha para 5 ou 7 centímetros próximo da lesão. Lembrando, né, que esse procedimento, teoricamente, diminui a chance de complicações, como rabdomiólise, síndrome compartimental, como nós levantamos aqui a hipótese da autotransfusão, né, da liberação de sangue para a corrente sanguínea, aquele sangue que estava, colocar assim, represado, né? E aí a gente consegue fazer a transição desse torniquete de uma forma emergencial para uma forma controlada, próximo à lesão. Como é que nós devemos fazer isso e quando fazer isso, né? Então, primeiro, como fazer? Então, acompanhe nos slides a seguir, que o torniquete vai estar lá de forma alta e apertada, posicionado. Nós devemos pegar um outro equipamento. Esse equipamento vai ficar posicionado próximo da ferida, de 5 a 7 centímetros. Devemos apertar, ajustar esse equipamento próximo da ferida. E aí sim, depois de ajustado esse equipamento, então, um dos critérios de fazer isso é você já ter um segundo equipamento para isso, né? Então tem que colocar esse equipamento e deixar ele bem posicionado. E aí depois que você posicionou esse equipamento, que você apertou, ajustou esse equipamento de uma maneira adequada, você começa a soltar
o torniquete que estava posicionado de uma maneira emergencial, ou seja, alto e apertado. Você checa a ferida, veja se realmente o sangramento continua cessado, né? E aí esse torniquete que estava lá em cima, né, ele fica ali no membro como um possível backup, ou seja, se esse equipamento que você colocou próximo da ferida, por algum motivo voltar a sangrar, você tem um segundo equipamento para fazer o backup. E nós sabemos que com 2 torniquetes as chances de controle de hemorragia são muito maiores do que com um equipamento só. Então ele fica ali posicionado como um backup, a gente diminui as complicações, né, relacionadas com esse procedimento e ainda há a possibilidade de fazer a nossa autotransfusão aí para essa vítima. Os critérios, né? Os critérios para a gente fazer isso. Então, a amputação. A amputação é evidente, né? Se a pessoa está amputada, não tem como fazer isso. Então, a gente vai colocar próximo da lesão e lá esse torniquete vai ficar, né? Ele não tem mais como ser mexido porque é uma questão anatômica. Se essa vítima estiver em choque, eu não tenho possibilidade de tratamento. Então, eu peguei uma vítima grave, igual vocês viram no vídeo agora há pouco lá, né, com choque avançado, e eu não tenho como fazer o tratamento dela, ou seja, fazer reposição fluídica, sangue, eu não tenho como fazer isso. Então, talvez seja melhor você deixar esse torniquete da maneira que você colocou mesmo. O torniquete tem sido aplicado há mais de 6 horas, nós já falamos isso já, né? A partir de 5 ou 6 horas, né, 6 horas documentado, né, nas evidências médicas, as chances de complicações aumentam e muito. Então, o protocolo do TC3, inclusive, encoraja, né, vocês estão vendo ali, que você faça isso se a previsão de ficar com esse torniquete for maior que 2 horas. E se ainda você tentou uma vez e houve falha, você pode tentar uma segunda vez antes de completar 6. Então, ele dá essa possibilidade para você. E se as contraindicações táticas, né, operacionais, estiverem presentes. Então, não tenho tempo para ficar avaliando isso, a minha situação tática ela é perigosa e isso vai demandar gastar meu tempo para poder fazer, para eu poder avaliar essa ferida. Então, eu também posso postergar e manter esse torniquete como foi colocado no caso alto e apertado. Então, esses são os critérios básicos para você fazer essa transição do equipamento. Não devemos nunca, né, isso já foi falado algumas vezes, fazer a remoção desse torniquete afrouxando o equipamento. Então, eu vou tirar o torniquete porque eu acho que parou o sangramento, né? Então, a gente tem que alguém habilitado, né, que saiba desses critérios, esteja preparado para isso, que tenha o equipamento para fazer isso, avalie, né, e se for o caso, né, com muito cuidado, né, retirar o torniquete lá ainda no pré-hospitalar. Então tem que ter alguém habilitado para fazer isso daí. No geral, a gente vai fazer a transição ou a opção de fazer a substituição desse equipamento. Ou seja, eu coloquei um torniquete, seja controlado ou seja alto e apertado, e eu vou substituir esse torniquete por um outro equipamento, no caso, a gás iconostático. Isso é previsto lá, inclusive também encorajado no protocolo a ser feito, né, para aquela vítima, para tentar diminuir as chances de complicações do uso do torniquete. Então, a gente deve usar aqueles critérios que eu falei anteriormente, pesar o risco-benefício e, se for indicado, realizar essa substituição. Então, aquelas mesmas indicações, choque e a possibilidade de tratamento, tempo de evacuação, vai demorar muito, vai ficar mais de 2 horas. Né? Às vezes, para uma pessoa que está dentro de uma área urbana, né, 2 horas é muito tempo, como eu já falei. Mas para quem está operando numa área de mata, no interior, onde tem poucos recursos, 2 horas não é nada. Então, há a possibilidade de você fazer, né, para melhorar a situação clínica dessa vítima aí. Obviamente, né, como eu falei, tem que ter equipamento, né, então tem que ter a gás iconostático para poder fazer isso e tem que ter um socorrista treinado, ele tem que estar habilitado a fazer isso. Tem que ter experiência para ficar manipulando
porque perdas adicionais de sangue, elas são realmente inaceitáveis e são prejudiciais para essa vítima. Então tem que ter esses critérios para você poder fazer a substituição do torniquete.